São Paulo muda a estratégia por liberação de Wendel junto ao Porto. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre o São Paulo aí voltando atrás em renovação de contrato de jogador. Vamos estar falando sobre isso. Tem mais informação de mercado da bola pra gente trocar ideia com vocês e várias outras notícias do nosso querido tricolor paulista. Belezinha, meu parceiro? Tranquilão? Vambora para mais um vídeo. Aí, primeiro domingão sem futebol brasileiro, né? Já que acabou a temporada aí, até estranho, né? Mas agora é só notícia aí, né, cara? Visando 2025, tá bom? E já falando sobre 2025, que é o principal objetivo, evidentemente, informação aí do Globoesporte.com. O São Paulo ainda não sabe exatamente quanto poderá investir em reforços para a próxima temporada. O tricolor prioriza a definição de quem vai ficar e quem vai ser negociado do atual elenco para intensificar negociações no mercado, para saber exatamente o quanto poderá gastar com o futebol sem estourar o teto imposto pelo fundo de investimento. Aí você pode estar vendo aí quem vai ficar, né, quem vai ser negociado, quem vai ser vendido, para depois ver quanto exatamente ele vai ter para poder, né, gastar, quanto vai ter de orçamento para poder contratar jogador e reforçar o elenco aí. Em 2025 vai ter, espera-se pelo menos, que tenha mais saídas do que chegadas, né? Tem a questão de rescisão do Orejuela e do Mendes, né, que vai abrir espaço na folha. Tem o Rodrigo Nestor, que perdeu muito espaço, teve esse negócio com o Bahia aí que não andou mais, mas é uma possibilidade dele pro Bahia. Tem também o Galo, que tem mercado, o Babagê, que vamos falar sobre ele daqui a pouco, e outros jogadores também, até porque, né, além de jogadores fora dos planos que devem sair, tem a questão também que o São Paulo tem que fazer venda, é obrigado a fazer venda. O São Paulo teve uma meta, né, cara, de vendas esse ano, né, que se não me engano era de 160 milhões e não conseguiu bater essa meta. Por exemplo, o principal jogador que a gente tinha para fazer venda era o Pablo Maia, só acabou se machucando. Então, São Paulo vai ver quem vai ficar e quem vai ser negociado para depois ver quanto vai poder ir contratar, quanto vai ter de dinheiro para poder investir aí no futebol, né? Enfim, vamos avançando agora e vamos falar aí sobre renovação de contrato, né? Tem aqui duas informações sobre renovação. Vamos começar falando sobre a do Igor Vinícius, né? Inclusive terminou a temporada mal pra caramba, Igor Vinícius. Meu pai do céu. Vamos lá, ó. Informação aí do blog do São Paulo. O São Paulo pretende renovar o contrato de Igor Vinícius. O tricolor, porém, não tem pressa por conta da boa relação com o jogador e seu staff. Cara, eu acho engraçado isso aqui, né? São Paulo, ele tem contrato até o fim de 2025, tá? A partir do meio do ano já pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser. Mas o São Paulo não tem pressa para renovar porque tem uma boa relação com o staff do jogador, como se fosse algo garantido, né? Como se não precisasse aumentar o salário do Igor Vinícius, como se não precisasse pagar a luva para ele renovar, como se fosse simples. Tem uma boa relação, a gente vai conseguir renovar como se fosse simples assim. Aí daqui a pouco chega um time lá de não sei de onde, da Arábia, do Emirados Árabes, oferece o dobro, o triplo do salário para ele e ele vai embora de graça. São Paulo fica chupando dele, né? Como já aconteceu muitas vezes, né? De jogador embora aí sem renovar. Na avaliação do clube, o momento de conversar chegará em breve e as partes têm tudo para chegar a um acordo. Lembrando que, né? O Igor Vinícius, eu até falei, né, que é até arriscado não renovar com ele logo, porque ele deu uma entrevista pro GE, mais ou menos um mês atrás, e falou que tem vontade de ficar no esporte, de renovar com o São Paulo, mas também tem interesse em jogar na Europa, em jogar fora, né? Então, chega um clube da Europa, né, ou de um mercado externo que ofereça muita grana, aí o São Paulo se complica para renovar com ele. Gabriel, mas é o Igor Vinícius. Beleza, que é o Igor Vinícius, mas mesmo sendo o Igor Vinícius, não dá para perder o cara de graça, né? Pode ser, o melhor jogador do mundo e pode ser o pior do mundo, não dá para perder o cara aí de graça, né? E a partir do meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time que ele quiser, mas o São Paulo tá tranquilo, porque tem boa relação com o staff do jogador. É brincadeira, né, cara? Como se fosse bom, por exemplo, confiar em staff, confiar em empresário, no próprio jogador, né? Enfim, acho engraçado isso aí. Bom, continuando no tema renovação de contrato, vamos falar da renovação de contrato agora do goleiro Rafael, né? Que já é uma situação um pouco mais... uma situação bem diferente em relação a do Igor Vinícius. Informação aí do Alexander Vieira. O São Paulo posterga a renovação de Rafael por contenção de gastos. O goleiro está feliz e sabe que o clube quer renovar o seu contrato. Inclusive, já há ideias de emprestar ou negociar o Jandrei para abrir espaço na folha e aumentar a valorização de Rafael e também do Yang, tá? Então tem dois pontos aqui. Primeiro,
São Paulo já tem aí já já sempre teve informação de que o São Paulo estava muito perto, né? Tinha um acordo encaminhado aí com o Rafael para renovação de contrato. Mas tem aquele negócio agora que tem teto de gasto, tem o fundo, o São Paulo tem que reduzir a sua folha salarial. Então o São Paulo fez o quê? Ó, vamos esperar um pouquinho para renovar com o Rafael. Vamos tentar negociar o Jandrei, né? Ver se chega a proposta, emprestar ele, vender. Aí a gente renova com o Rafael e dá mais espaço pro Yang, né? E negocia o Jandrei, é o que o São Paulo vai fazer. Aí, né, agora que tem que sair jogador, tem que ter aí uma redução na folha do São Paulo. Então, o Jandrei, né, tem boa chance aí de sair. Chegou numa boa proposta para ele, né, seja mesmo de empréstimo, como o Alexandre Vieira botou aqui. Existe a possibilidade dele sair, né? Um jogador que, porra, mais uma vez no último jogo da temporada, quando ele tem uma chance, ele tava até jogando bem, o cara vai lá e me entrega o gol pro Botafogo no último lance da partida, né, cara? Então, um jogador aí que, mano, que ele é completamente aleatório, né? Ele pode fazer um ótimo jogo como tava fazendo e depois te entregar o jogo no finalzinho. Beleza que o jogo não vale nada, mas, pô, ninguém queria perder, né? Ninguém queria perder, então tá aí. Então, o Rafael, você vai dar uma segurada, você quer renovar com ele, você não vai deixar de renovar com o Rafael, né? Não vai deixar de renovar, vai deixar ele embora. Mas vai dar uma seguradinha para tentar negociar o Jandrei, né? Abrindo espaço na folha para sim renovar com o Rafael e dar mais espaço pro Yang. A gente não sabe nada do Yang até agora, né? O cara tem 15 metros de altura, é alto pra caramba, né? Pô, tem uma envergadura gigantesca e a gente nunca viu o cara jogar. Nem em Paulistão ele nunca recebeu chance. Com o Jandrei saindo, pode ser que ele tenha oportunidades aí, né? Sendo o reserva imediato do Rafael, tá bom? Vamos avançando agora, rapaziada, vamos falar aí sobre o Wendel. Vamos entrar aí na situação envolvendo o Wendel, porque o São Paulo pode mudar aí os modos operantes para conseguir a liberação, né, do Wendel aí junto ao Porto, já que ele tem contrato até o meio do ano de 2025, tá bom? Vamos lá, informação aí do Globoesporte.com. O São Paulo pode envolver o lateral direito João Moreira na negociação com o Porto para conseguir a liberação antecipada do lateral esquerdo Wendel. Embora o tricolor já tenha um bom entendimento com o jogador em relação a salário e tempo de contrato, o atleta tem encontrado dificuldades para quebrar o seu acordo com o Porto, ainda que tenha mais 6 meses de contrato. Assim, o envolvimento de Moreira no negócio, ainda sem modelo definido, pode ajudar, tá? Então o próprio Wendel está tentando com os empresários ali uma liberação com o Porto, mas nem o São Paulo conseguiu ainda e nem o Wendel junto ao empresário conseguiram ainda essa liberação junto ao Porto para ele já vir para o São Paulo agora, né? Já vim aí agora. Aí o que acontece, Gabriel? Por que o João Moreira? Tá aqui, ó. Aos 20 anos, o João Moreira foi alvo do Porto nessa temporada, mas o São Paulo negou o empréstimo. O entendimento é que o jogador é um ativo importante e que só sairá do São Paulo por um valor alto. Assim, o São Paulo pode dar uma preferência futura de venda ou mesmo abatimento de valores numa negociação com o Porto para destravar o negócio por um Wendel de forma imediata. Tá? Então, essa questão do Moreira, não é que, nossa, vai dar o Moreira para liberar o Wendel sendo que o contrato está acabando. Eu acho que seria também um negócio ruim, porque o Moreira é um jogador jovem de 20 anos, que mesmo tendo lesões, mesmo tendo oscilando, mesmo tendo muito problema físico, é um jogador, cara, tecnicamente muito bom, e a gente já viu, né, cara, o que ele pode fazer. A questão é que ele não consegue ter sequência, mas potencial a gente já viu no Moreira, e a questão é que é o seguinte, não sabe se o São Paulo vai mandar, né, pega aí o Moreira e libera o Wendel agora, ou se o São Paulo vai emprestar o Moreira, ou se o São Paulo vai dar uma preferência, né, cara, de compra do Moreira ao Porto, né, então são várias possibilidades que o São Paulo pode fazer, mas o Moreira tem boas chances de entrar no negócio do Wendel. Não sabemos como será esse negócio, empréstimo, venda ou uma preferência aí de compra, mas é uma questão aí, né, que pode animar o Porto a liberar o jogador, já que o São Paulo até agora não conseguiu essa liberação e também o Porto já teve interesse no Moreira aí nessa temporada 2024, né, teve interesse aí em comprar o Moreira, né? Se eu não me engano, a proposta que o Porto fez foi literalmente empréstimo no meio do ano, mas o São Paulo evidentemente não quis negociar o jogador por empréstimo, só venda definitiva, coisa que o Porto não ofereceu. Se ofereceu, né? O São Paulo evidentemente não quis, porque senão ele tinha sido negociado. Mas é uma possibilidade aí. Enfim, cara, assim, eu acho que o Wendel vir vai ser uma excelente contratação, tá? Achei ele muito bom jogador, acho que é um jogador para chegar, vestir a camisa e resolver o problema da lateral do São Paulo. Mas eu tenho um receio do São Paulo, irmão, mandar o Moreira de forma definitiva pro Porto, sendo que o Wendel tem contrato até o meio do ano, né? Então, eu espero que o São Paulo não faça isso.
O empréstimo, vai, que eu também, na minha opinião, também não acho que seria legal, tá? Até vai, uma preferência de compra, né, ó. Botar aqui uma cláusula no contrato que o Porto tem uma preferência de compra em relação ao Moreira. Aí até vai, agora acho que mandar ele de forma definitiva pro Porto, eu acho que seria aí uma loucura do São Paulo, né? Aí tem aquela questão, né, que o Alexandre Vieira traz aqui, que é importante. O Zubeldia não é o maior fã do Moreira, né? Ele joga muito pouco e teve aquele episódio envolvendo ele no jogo do Cruzeiro, que ele começou como titular, jogou o primeiro tempo, fez um primeiro tempo terrível, de ruim, horrível o primeiro tempo dele, pediu para ser substituído no primeiro tempo, né, alegando que se machucou. No dia seguinte, na Barra Funda, se reapresentou, fez exame e não deu nada no exame. Tá tudo certo com ele, né? O Zubeldia, opa, como assim? O cara pediu para sair no primeiro tempo, aí dizem que estava machucado, fez exame e não teve nada. O Zubeldia já perdeu a confiança do Moreira. Então, é um jogador que, não sei se posso falar que tá fora dos planos, mas é um jogador que se tiver lá ou não tiver, pro Zubeldia é a mesma coisa, porque ele joga muito pouco e perdeu aí espaço, né? Então, eu acho que seria aí uma pena ele ser negociado de forma definitiva assim, mas vamos aguardar em relação a essa situação envolvendo o Moreira, que pode acabar indo para o Porto na negociação com o lateral esquerdo, o Wendel, belezinha? Bom, vamos avançando agora, já que a gente falou sobre venda agora há pouco, rapaz, olha só, matéria do Globoesporte.com. Lesão de Pablo Maia atrapalha planos do São Paulo. O São Paulo planejava lucrar alto com a venda de Pablo Maia ainda em 2024. O jogador era o favorito a ser negociado com o clube europeu por causa das suas grandes atuações, que inclusive o fizeram chegar na seleção brasileira. O Pablo Maia sofreu uma lesão na coxa e foi submetido a uma cirurgia e volta somente na próxima temporada. Como o Pablo Maia voltará aos gramados é uma incógnita, né, cara? Inclusive eu tava olhando aqui, ó, ele fez apenas 18 jogos na temporada, cara. 18 jogos, né? Se machucou e perdeu 48 jogos. Então ele jogou bem pouco mesmo. Até porque ele se machucou bem no começo da temporada, né? Ele jogou aquele jogo contra o Barcelona que foi a estreia do Zubeldia. Lá em Guayaquil vencemos por 2-0. Ele jogou bem pra cacete, como quase sempre. Aí, né, o jogo foi acho que foi na quinta-feira. Aí o São Paulo foi se preparar pro jogo contra o Palmeiras, que era na segunda. Não, o jogo foi na quarta, né? Porque o jogo contra o Palmeiras foi na segunda-feira. Então, no treino de preparação pro jogo contra o Palmeiras, ele se machucou, né? Aí tá fora aí até agora. Mas evidentemente que o São Paulo, a gente acabou de comentar, né? Que o São Paulo tem ali o orçamento de venda todo ano. E o desse ano não foi cumprido. Aí porque o São Paulo esperava vender o Pablo Maia ou o Rodrigo Nestor, né? O Nestor perdeu espaço aí no São Paulo, né? Como a gente já viu. E o Pablo Maia era o nome da vez para ser vendido para a Europa, já que o jogador estava jogando muito bem, titular, foi convocado para a seleção, estava na lista da Copa América com o Dorival, né, o que valoriza muito aí o jogador, e tinha muito time europeu interessado, mas ele acabou tendo uma lesão gravíssima, né, cara? Aí, evidentemente, que os outros times não vão contratar um jogador que tem uma lesão grave, que tá aí, vai completar quase um ano sem jogar. Quando ele voltar no time, vai ser quase um ano sem jogar. Então, evidentemente que essa lesão gravíssima atrapalha completamente os planos do São Paulo em relação a vender, né? Enfim, torcer para ele voltar bem aí em 2025, né? Continuando no tema venda de jogador, rapaziada, olha aí, informação do Alexandre Vieira. O volante Bobadilha vem recebendo bastante sondagens de clubes do exterior nessa reta final de temporada, porém ainda não chegou a proposta oficial pelo jogador. A gente fala muito sobre o jogador de São Paulo, né, que pode ser vendido, que tem que ser vendido, porque o São Paulo é obrigado a fazer venda e vai ter vindo aí, né, para 2025. Ele recebeu bastante sondagem, né, e é um jogador que eu acho que é bem provável ele ficar pro ano que vem, tá? Acho muito possível aí o Bobadilha sair, porque é um jogador que o São Paulo contratou por 10 milhões de reais ali, e já teve até sinalizações, né, de outros clubes aí, né, cara, para pagar aí o triplo. O próprio Alexandre Vieira trouxe a informação de que ele recebeu no meio do ano uma sinalização de que um time queria pagar e era 30 ou era 40 milhões, né? O que é bem mais do que o São Paulo pagou, então o cara tem muito mercado e vai ser vendido aí em breve, muito provavelmente, por um valor bem superior a que o São Paulo pagou. É outro jogador também que tem bastante mercado, porque ele foi aí, jogou muito pouco os últimos jogos do ano, é verdade, mas por um bom tempo na temporada ele foi titular do São Paulo, com a lesão do Pablo Maia e do Alisson, fora que ele também é titular da seleção do Paraguai, né? A Gabriel, a seleção do Paraguai. Irmão, a seleção valoriza e muito o jogador, então é um jogo também que deve sair em breve, tá bom?
Vamos avançando agora e vamos falar sobre o Zubeldia querendo um novo Rames Rodrigues, Gabriel. Que história é essa? Tá a informação do Globoesporte.com. A contratação de um meio armador está entre as prioridades do São Paulo para a próxima temporada. Um jogador com as características parecidas com a de Rames Rodrigues, que ficou longe de atender as expectativas do São Paulo, é o sonho do técnico Luiz Zubeldia, e o clube vai fazer o máximo para trazê-lo, tá? Então o Zubeldia quer um jogador com as características do Rames. É o sonho do Zubeldia ter um jogador com as características do Rames aí, né? A Gabriel, mas teve o Rames. Mas o Rames não queria jogar, né? Ele não queria nada com a vida, por isso que não deu certo aí. O treinador, porém, não quer um clássico camisa 10 que jogue limitado à faixa central, que é a característica do Rames, né? Ele é aquela faixa central do meu campo, o Rames só joga ali, ponto, ele é limitado àquilo. E não é isso que o Zubeldia quer. A comissão técnica busca um atleta que possa atuar em mais de uma posição para compor o setor. Na visão do Zubeldia, o grupo necessita de atletas com características variadas e que se completem, né? Então, ele quer jogar com as características do Rames, mas tem que possa jogar em outras posições, né? Não ficar só naquela faixa central, limitada àquela faixa central ali do campo, né? Enfim, a gente comentou com vocês, né, que ele deu entrevista pro Bola da Vez, comentamos com vocês isso no vídeo de manhã, e ele mesmo confirmou, ó, a gente precisa de um 10, sei o que, o Luciano é atacante, faz gol, mas a gente precisa de um jogador com a característica de 10, né? Ele mesmo falou, a gente repercutiu isso aqui, né, no vídeo de manhã com vocês, né? Meu parceiro, é isso, dá aquela moralzinha, se inscreve no canal, caso não for inscrito, deixa o like, é muito importante, valeu, tamo junto e saudações tricolores.